Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a reportagem do David Agape. Vocês sabem, eu gosto muito do David Agape, tem as reportagens deles excelentes sobre um monte de coisa, mas eu vou ter que discordar dessa reportagem dele aqui. Ele fez uma reportagem agora dizendo que identificou um infiltrado no grupo dos empresários. Vocês lembram, ontem eu fiz um vídeo falando que eu identifiquei o infiltrado no grupo dos empresários. E o mais engraçado é que nós apontamos para pessoas diferentes. E eu vou fazer a causa aqui, eu vou explicar para vocês a diferença, e vamos ver, né? Assim, eu gosto muito do David Agape, acho excelente, o trabalho dele é muito bom aqui realmente, mas eu acho que tem dois conceitos diferentes de infiltrados nessa história. Pode ser que os dois sejam infiltrados. Aliás, é o que eu falo pra vocês, o que não falta nessa galera toda é infiltrado, meu amigo. Essa notícia foi sugerida por Peter Cabeça de Ozempic, Cadeia do Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, eu vou mostrar aqui a reportagem do David Agape, e sem dúvida alguma essa pessoa é claramente um infiltrado, não vou dizer que não seja um infiltrado. A questão, no meu ponto de vista, é que é um infiltrado tão próximo do Alexandre de Moraes que chega a ser estranho a movimentação que foi necessária para o Tagliaferro forjar o relatório. Se fosse ele o infiltrado que deu origem à coisa toda, já teria saído pelo STF, já teria saído pelo TSE e não teria havido a necessidade sequer da falsificação da parada. Esse cara aqui tá dentro do TSE, lá dentro aquela moça chamada de bruxa e coisa e tal, ele é amigo dela e coisa e tal. Então, o meu ponto de vista é esse. O que eu acho que aconteceu foi que o Nuno Vasconcelos, que eu apontei no meu último vídeo, foi o cara que vazou para o Guilherme Amado, mas aí quando eles viram o problema, que o Alexandre de Moraes precisava das mensagens e coisa e tal, eles recorreram ao infiltrado deles no grupo. Aí o infiltrado deles no grupo pesquisou lá, baixou as mensagens e fez o relatório com base nisso. Vamos entender melhor aqui. Eu vou ver a reportagem deles aqui, porque sem dúvida alguma, o cara é infiltrado? Ah, não tenha dúvida. E como ele, deve ter um monte em tudo quanto é grupo por aí. Eu sempre falo pro pessoal para tomar cuidado com isso. Eu tenho meu Discord aqui do pessoal que é patrocinador do canal e coisa e tal, eu sempre falo, a gente fala aqui como se estivesse falando na internet aberta, porque embora seja um grupo fechado, para quem está exposto politicamente, meu amigo, vai estar tudo vazando aí de uma forma ou de outra, né? Então tá aqui, ó. O nome do infiltrado, segundo o David Agape, é o Lucas Mesquita. Esse rapaz gordinho aqui, do lado do Alexandre de Moraes. E tá vendo? É por isso que eu falo pra vocês, se tivesse vazado por ele, teria vazado direto no STF. Não precisaria fazer essa volta da falsificação, do coisa toda, né? Aqui, ó. Na audiência transmitida no Senado na terça-feira, dia 2, o perito Eduardo Tagliaferro fez revelações que colocaram em xeque a legalidade de uma das operações mais controversas do STF. Colocar em xeque nada, né? Mesmo antes dessas revelações todas, o absurdo que foi você mandar prender ou fazer busca e apreensão em empresários, porque eles estavam discutindo num grupo fechado opiniões que você não gosta. Que negócio é esse? Por mais que eu não goste da opinião dos caras, eu não vou mandar fazer busca e apreensão, quebrar sigilo bancário, porque é absurdo isso, né? Aqui, ó, a busca e apreensão às vésperas da eleição de 2022, isso foi em agosto de 2022, contra empresários acusados de trocar mensagem em grupos de WhatsApp supostamente favoráveis a um golpe de Estado. Ninguém advogou pro golpe de Estado. O máximo que teve ali foi um cara falando, eu prefiro o golpe de Estado do que o Lula. Isso não é necessariamente advogar pro golpe de Estado. Isso é dizer que o Lula é uma coisa muito ruim, entendeu? É uma crítica muito forte ao Lula. A sessão ocorreu na Comissão de Segurança Pública do Senado, convocada pelo Magno Malta, presidida pelo Flávio Bolsonaro, e no mesmo horário que o STF julgava o Jair Bolsonaro, né? Segundo o Tagliaferro, que foi apresentado como ação amparada por investigação técnica, provas consistentes, na verdade teria sido montado a posteriori, depois da operação já realizada. Ele afirma que foi coagido a produzir documentos com datas retroativas, incluindo mapas mentais, relatórios, pareceres, que dariam aparência de legalidade à decisão de Moraes, quando na verdade tudo havia sido feito com base apenas na reportagem do jornalista Guilherme Amado, publicada no Metrópolis, né? Então, essa é a situação no final das contas. A origem da coisa foi a reportagem do Metrópolis, mas depois o Eduardo Tagliaferro foi obrigado a produzir um relatório para dizer que era a mesma coisa, que chegava na mesma conclusão, né? A nossa reportagem, Tagliaferro afirmou que as mensagens do grupo foram enviadas diretamente para ele pela bruxa da Vaza Toga, que a investigação já identificou anteriormente como a jornalista Letícia Salorenzo, né? A gente já falou sobre essa bruxa da Lava Toga também em outros vídeos aqui há mais tempo atrás, né? E bruxa, ela própria se chama de bruxa, né? Ela tem lá no perfil dela dizendo que é bruxa e não sei o que lá. E sim, eu não tenho dúvida nenhuma, pelo que eles estão dizendo aqui, o material que foi para o Eduardo Tagliaferro veio da bruxa e, portanto, do Lucas... Como é que é o nome do cara? Lucas Mesquita, né, que é amigo da moça lá, né, da Letícia Salorzeno, né? Entretanto, nossa reportagem analisou os registros apresentados por Tagliaferro na audiência e conseguiu identificar o infiltrado responsável pelo envio das informações a Salorzeno. Trata-se de Lucas Mesquita, documentarista e jornalista de Brasília, militante de esquerda, que já ficou conhecido por infiltrações em grupos de WhatsApp de figuras da direita. Na reportagem da Vaza Toga 2, revelamos que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o acionamento de parceiros externos
para estruturar as investigações relacionadas aos eventos do dia 8 de janeiro. Agora, a vigilância em massa da população ganha novos contornos. Arapongas passaram a coletar informações de cidadãos comuns e repassá-las diretamente ao judiciário, muitas vezes sem qualquer indício concreto de crime. Foi o caso ali, não tinha crime nenhum ali. Ah, você pode discordar da opinião dos empresários? Seria diferente se tivessem empresários falando assim, não, vamos fazer uma vaquinha aqui pra gente contratar uns mercenários. Aí é outra história. Aí os caras estariam, de fato, tramando um golpe e aí poderia haver, de fato, um crime nessa história aí. É muito diferente. Ah, não, preferiam um golpe do que Lula. Pra você ver como o Lula é ruim, tá vendo? Até um golpe seria melhor do que o Lula. Enfim, e como é que ele comprova isso? Eu acho que ele mostra aqui, ó, tem alguma... Aqui, ó. Na mensagem aqui, tá a mensagem do Lucas Mesquita como sendo mandado por ele, entendeu? As mensagens todas estão no grupo e tem uma mensagem que ele mandou no grupo. Então dá para saber que, sem dúvida alguma, das mensagens que foram para o Eduardo Tagliaferro, elas partiram do Lucas Mesquita. Não há dúvida nenhuma nisso daí. Nesse ponto aqui, o infiltrado é o cara o Lucas Mesquita aqui é o infiltrado que o David Agape apontou. Não tenho dúvida nenhuma disso. O problema todo é que, lembra, isso foi no momento posterior. Primeiro veio a reportagem na Metrópolis, né? E, bom, pode ter sido que o mesmo cara revelou essa coisa para a Metrópolis? Pode ser também, é verdade. Pode ser que ele tenha vazado a informação aqui e vazado lá para a Metrópolis do mesmo jeito, e daí foi publicado no Metrópolis, e aí depois eles fizeram a coisa pelo STF. Mas repara como é que é uma coisa estranha, né? Porque se realmente fosse desse jeito, se eles já tivessem com a turma do TSE, do STF, da bruxa, já tivessem com essa informação, eles não iam se basear na pesquisa na coisa da Metrópolis, né? Eles iriam direto criar já o relatório todo direto lá no STF. Não faz sentido? Já é um cara muito próximo desse pessoal do TSE, já é o cara que já tá ligado lá à bruxa, aos grupos que ficam denunciando ali, né? Então, de novo, eu mantenho a minha opinião, tá? Eu falei aqui, de onde é que eu tirei esse negócio aqui? Eu falei para vocês, eu tenho uma fonte que me procurou no 7 de setembro de 2022, lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foi um dos dias que eu fui lá nas manifestações, lá no dia 7 de setembro, coisa e tal. E o cara é um empresário e me procurou e falou, olha só, eu tenho uma informação para você. Eu sei quem foi que vazou a informação para o Metrópolis. E me falou e mostrou lá, o cara tava no grupo, ele mostrou o grupo no celular dele lá, o grupo dos empresários, e falou, explicou como é que funcionava, como é que era o grupo, que era um grupo de bate-papo sobre negócio. Raramente se falava de política ali. Era um grupo de bate-papo de negócios e coisa e tal. De vez em quando surgiu um tema mais político e coisa e tal. E aí ele falou justamente sobre que depois que teve esse vazamento, né, que apareceu na Metrópolis, um monte de gente saiu do grupo, é lógico, com medo, né, do que aconteceria. E aí ele me mostrou que ele acha, né, depois disso ele se encontrou com outros empresários do mesmo grupo e fizeram uma espécie de avaliação de quem é que pode ter vazado, quem é que teria interesse de vazar isso para o Metrópolis. E aí teriam chegado à conclusão que seria o Nuno Vasconcelos. Por quê? Porque é o cara mais à esquerda, que tem mais ligação com o governo Lula, que teria mais interesse nesse tipo de coisa. Pode ser que o cara tenha se enganado? Pode ser que tenha sido realmente o Lucas Mesquita que está aqui. Mas o cara me pareceu bastante certo ali no momento. E é um cara que estava lá no grupo dos empresários, conhecia a galera toda, conversou com todo mundo ali. Então, ou seja, ele me falou que era o Nuno Vasconcelos, né? O cara lá de Portugal. Bom, eu mantenho isso. O que eu acho que aconteceu aqui foi que o vazamento original para Metrópolis foi com o Nuno Vasconcelos. Aí, quando o Alexandre de Moraes fez a ação com base na reportagem do Metrópolis, ficou estranho. Ele falou, não, temos que fazer agora, a gente tem que dar um jeito de falsificar o relatório para dizer que não, que a gente teve outra investigação e coisa e tal. E aí recorreram ao grupo de parceiros. Quem é que teve acesso a esse grupo de empresários que pode pegar as informações de lá? Qualquer pessoa que tivesse nesse grupo de empresários poderia ir lá e colher as informações que estão lá, né? Dar o print das mensagens e coisa e tal. Aparentemente, aquele grupo ainda não se fazia apagamento automático de mensagens e coisa e tal. E aí pegaram o Lucas Mesquita e ele foi o cara que vazou a coisa para o TSE. É isso que pode ter acontecido? Eu diria que é isso que pode ter acontecido. Ou pode ter sido o Lucas, duas coisas, pode ser também. Né? Sem dúvida alguma, eu tenho certeza, pelas informações que eles colocaram aqui, que foi o Lucas que vazou para o TSE, para o Eduardo Tagliaferro. Mas não necessariamente foi ele que vazou para a revista Metrópolis, né? E o que você tira dessa coisa toda, no final das contas, é o seguinte, que tem infiltrado pra... Não tem um infiltrado só não, meu amigo, tem infiltrado pra caramba desses grupos todos que estão por aí. Vocês tomam cuidado com essa história, tá? É muito importante pegar mensagem de WhatsApp, botar tudo para apagar com o tempo, não sei o que lá, de tempos em tempos trocar de celular, porque você sabe que o celular, mesmo que você apague a mensagem, você consegue recuperar a mensagem apagada, né? Mas quando você troca de celular, aí o celular novo não tem mais aquilo. Você manda zerar o celular antigo, o celular novo já não tem mais aquilo. E lógico, evidentemente, tomar cuidado com o que se fala em absolutamente qualquer grupo, mesmo grupos privados, mesmo grupos de WhatsApp, né?
Agora, uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui também é que não teve crime nenhum de qualquer forma. O que foi vazado são conversas totalmente banais. O crime nessa história toda está em o Alexandre de Moraes usar essa desculpa para perseguir empresários sem absolutamente nenhuma lógica, sem absolutamente nenhuma validade jurídica, né? E mais do que isso, por que o Alexandre de Moraes foi em cima desse pessoal? Está mais do que na cara que ele foi impulsionado pela lorota da Patrícia Campos Melo, lá do disparo em massa de WhatsApp. Vocês lembram que lá em 2018 a Patrícia Campos Melo fez uma reportagem dizendo que o Bolsonaro só ganhou a eleição porque teve disparo em massa de SMS bancado pelo Luciano Hang, né? E aí, por isso que o Luciano Hang entrou nessa história. Eles queriam ver se tinha alguma coisa. Eles quebraram o sigilo fiscal, o sigilo financeiro do Luciano Hang, para ver se ele estava mandando dinheiro para alguém, coisa e tal. Uma coisa absurda. É o caso clássico de pesca probatória. Não tinha nada contra o cara pelo fato dele estar no grupo. Lembra? O Luciano Hang não comentou nada. Essa interação que teve lá, questão de falar que preferia golpe do que Lula, não sei o que lá, o Luciano Hang não teve nada a ver com isso. Nada, zero. Né? E, no entanto, ele entrou nesse inquérito também. Entrou por quê? Porque o Alexandre de Moraes queria pegar alguém. E aí que eu falo pra vocês, é aí que tá o grande problema dessa história. Você não precisa de infiltrado, não precisa de nada. No momento que você tem um juiz que quer perseguir as pessoas, que quer tomar as pessoas, já acabou, não tem mais o que fazer. O cara vira um perseguidor, vira um inquisitor, que não tem como se salvar disso daí, né? Esse é o fato, esse é o problema no final das contas. Mas sim, tem um monte de infiltrado por aí. De qualquer forma, parabéns pro David Agape pela reportagem, muito interessante, recomendo que vocês vejam. Eu vou deixar o link da reportagem dele na descrição desse vídeo aqui, e fala sobre quem é o cara. O cara é um cineasta falido, né, que fez filme contra golpe, não sei o que lá, fez parte da política no Flamengo, tem mais um monte de coisa que fala sobre ele aqui, então tá bem interessante a reportagem. Nem vou falar aqui para você ir lá na reportagem dele para ver lá na investigação, tá bem interessante mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final.